Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 18 de junho, celebramos nesse mês de junho os santos populares. Já celebramos Santo Antônio, estamos agora na novena de São João Batista, que vamos celebrar no próximo dia 24, e nos preparamos para celebrar São Pedro e São Paulo. São Pedro, cujo padroeiro da nossa diocese é tão festejado no mundo inteiro. Nós celebraremos aqui a festa do nosso padroeiro no dia 29, com uma procissão e uma missa. E também aqui na catedral, que é dedicada ao padroeiro, haverá muitas comemorações e celebrações, assim como em Venda Nova. São Pedro é o padroeiro das paróquias de Venda Nova e da catedral aqui de Cachoeiro, da diocese de Cachoeiro, e padroeiro de nossa diocese. Também Roma, lá onde está Pedro, que é o Papa. Para nós católicos, São Pedro foi o primeiro Papa, e todos aqueles que o sucederam depois, até hoje, Francisco ocupa esse lugar de Pedro, aquele que Jesus deixou para cuidar do rebanho, para cuidar do seu povo. O Vaticano também se prepara para essa grande festa de São Pedro. No dia 19, próximo agora, quarta-feira, amanhã, haverá uma coletiva de imprensa lá no Palácio de Latrão, na qual apresentará as iniciativas sobre a festa dos santos Pedro e Paulo, padroeiros de Roma. O Vicariato de Roma organizará uma coletiva de imprensa na manhã de quarta-feira, portanto amanhã, 19 de junho, na Sala Poletti, no Palácio de Latrão, para a apresentação das iniciativas sobre as festas dos santos Pedro e Paulo, padroeiros de Roma. Trata-se de uma viagem ao coração da cidade eterna, uma representação e uma vigília de oração. As iniciativas são promovidas pelos vicariatos da Diocese de Roma e da Cidade do Vaticano, em colaboração com o Ministério da Cultura da Itália, a Prefeitura de Roma e uma organização Panathlon Internacional, que cuida das festividades de São Pedro. Então São Pedro começa por ser o padroeiro da Igreja Universal, o padroeiro de Roma, do Vaticano, São Pedro e São Paulo. Então há uma programação intensa para celebrar a festa desses santos, assim como nas dioceses onde ele é padroeiro, ou Pedro ou Paulo, ou os dois, há uma programação intensa também. Nós aqui também vamos celebrar o nosso padroeiro São Pedro. E na programação lá do Vaticano, na sexta-feira, dia 28, às 21 horas, haverá uma vigília de oração na Basílica de São Pedro. No dia seguinte, sábado, está previsto o itinerário Covades, que é um passeio-evento pelas etapas históricas, por onde os dois apóstolos passaram na cidade de Roma. E por fim, no domingo, haverá uma representação teatral intitulada Pedro e Paulo em Roma, de autoria de Michele La Ginestra, que vai ser no lugar ali dos mercados de Trajano, nos fóruns imperiais. Essas iniciativas serão apresentadas em coletiva de imprensa, como eu disse, amanhã, quarta-feira, dia 19 de junho, na Sala Cardeal Ugo Poletti, no Palácio Apostólico de Latrão, na Praça São João Paulo II. O evento contará com a participação de palestrantes, entre os quais o cardeal Mauro Gambetti, vigário-geral de Sua Santidade para a Cidade do Vaticano, Dom Baldo Reina, vice-gerente da Diocese de Roma, Máximo Ossana, diretor-geral dos Museus do Ministério da Cultura, e muitos outros intervenientes, participantes, entre eles também Michele La Ginestra, que é ator, dramaturgo, diretor de teatro e apresentador de TV.
E por fim haverá também um representante da administração do Capitólio. O moderador dessa coletiva será o padre Giulio Albanese, diretor do Departamento de Comunicação Social do Vicariato lá em Roma. Em sua intervenção, o cardeal Mauro Gambetti recordou: queremos colocar ao centro do evento as maiores memórias apostólicas, redescobrindo a mensagem e o testemunho de Pedro e Paulo, através dos lugares conservados pela tradição. Por sua vez, o bispo Baldo Reina afirmou: queremos revocar a vocação da comunidade cristã da cidade de Roma, em vista do jubileu de 2025, que estamos prestes para celebrar. Renovar o espírito de acolhida em todas as nossas realidades pastorais, em favor dos peregrinos que virão, e dar um testemunho de caridade e de fé, junto com o nosso bispo de Roma, o Papa Francisco. O franciscano Frei Agnello Stoia, pároco de São Pedro, explica assim o projeto. Quo vadis? Caminhando com Pedro, a ideia de fundo é restituir a Roma a permanência dos seus patronos, Pedro e Paulo, que dão um caráter de universalidade à cidade eterna. Aqui, Pedro e Paulo viveram e deixaram os seus vestígios. Este projeto será apresentado no sábado, dia 29 de junho, e terá como objetivo se tornar um evento anual. O religioso dos frades menores conventuais explicou o significado do projeto. Quo vadis, Domine? Esta foi a pergunta que Pedro fez a Jesus ao tentar fugir de Roma, que lhe apareceu na Via Ápia antiga. Nesta mesma estrada, a Regina Viarum, rainha das estradas, pela qual Pedro queria escapar, São Paulo chegou a Roma, para que o Evangelho de Jesus Cristo pudesse atingir o coração do mundo. Nos 3 dias do evento, está prevista uma marcha pelos lugares que recordam a vida dos apóstolos Pedro e Paulo na cidade eterna, na Roma. Naquelas ruas, suas atividades se entrelaçam, se cruzam, se unem, se separam. Trata-se de uma marcha urbana pelos lugares onde passaram e atuaram os 2 apóstolos, de São Sebastião fora dos muros e Santa Prisca, da prisão mamertina em Santa Maria, em Via Lata, ao término da marcha por estes percursos, um mais longo e outro mais curto. Os participantes receberão uma pedrinha que representa o paralelepípedo, símbolo da conclusão do percurso. O paralelepípedo, representado no logotipo do projeto, recorda a figura de Pedro, a cidade Roma e suas ruas. Esta será uma oportunidade para os cidadãos, turistas, famílias e fiéis de redescobrir ou visitar pela primeira vez muitos lugares, inclusive o Parque Arqueológico do Coliseu, cuja visita será exclusivamente gratuita, as igrejas e tesouros artísticos e históricos que causam emoção. Esse projeto será patrocinado pelo Ministério da Cultura da Itália e pelo Comitê Olímpico Italiano. Veja então que é uma programação grande para ser celebrada em Roma a festa de São Pedro e São Paulo. E proximamente nós vamos também dar o roteiro da festa, da maneira que nós vamos celebrar essa grande festa do nosso padroeiro aqui em nossa diocese. Que São Pedro interceda por nós, São Pedro e São Paulo, e que nós possamos, ao celebrar a sua festa no dia 29, ficar mais firmes no nosso seguimento a Jesus, como eles foram seguidores fiéis. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.